Louvado e engrandecido seja o precioso nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória é dada a este nome, Jesus Cristo, nosso único Salvador. Meu querido, que o Senhor venha te abençoar neste dia, que as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam sobre a sua vida no nome de Jesus. Eu quero ministrar uma palavra pequena aqui ao seu coração, mas com muito objetivo, porque eu tenho certeza só de nós abrirmos a palavra de Deus, é a boca de Deus falando aos nossos corações. No livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 13, está escrito assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distancia de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e iam com eles. Meu querido, esse texto fala da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus foi uma coisa maravilhosa. Se não fosse Jesus, se ele não tivesse ressuscitado, o que seria de nós, meu querido? Mas a Bíblia fala que ao terceiro dia ele ressuscitou, e com muitas provas. O apóstolo Paulo chega a falar, lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, no versículo de número 6, que Jesus ressuscitou com tanta prova, que ele apareceu para mais de 500 irmãos. E por fim apareceu para ele. Ele chega a dizer que ele nem merecia, porque ele era considerado uma pessoa sem ter condição de ver Jesus. Mas Jesus o alcançou pela sua bondade, pela sua misericórdia. E ele chega a dizer que o próprio Jesus se manifestou para ele. Meu querido, eu fico olhando a palavra de Deus, fico observando a ressurreição de Jesus, os grandes benefícios que ele trouxe para mim e para você. O apóstolo Paulo chega a dizer: se Cristo não tivesse ressuscitado, é vã a nossa fé. Mas a Bíblia fala que ao terceiro dia ele ressuscitou. E no dia que ele ressuscitou, a Bíblia fala que todos os discípulos já tinham sido avisados por ele que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. E o texto fala que dois deles não tiveram paciência de esperar o cumprimento da promessa em Jerusalém. O texto diz que eles retornaram para Emaús, certamente a sua terra. Emaús, segundo a história, fica entre 10 a 12 quilômetros de Jerusalém. E eles estavam retornando, ficaram em Jerusalém, que é a terra da promessa, porque todas as promessas se cumpriam em Jerusalém. Quando Jesus falou para os seus discípulos ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles ficaram em Jerusalém, esperaram a promessa, e a promessa realizou. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, como aconteceu, na descida do Espírito Santo, tudo se cumpriu em Jerusalém. A promessa aconteceu em Jerusalém. O sofrimento de Jesus aconteceu em Jerusalém. A morte de Jesus aconteceu em Jerusalém. A ressurreição de Jesus Cristo aconteceu em Jerusalém. Então, por que os dois discípulos saíram de Jerusalém, a terra da promessa, a cidade da promessa, retornou de novo para Emaús? Por que não esperou o cumprimento ali, ficou com seus discípulos
para eles ver Jesus ressuscitado, mas saíram frustrados de Jerusalém. Meus queridos, quantas pessoas estão frustradas no dia de hoje? Quantas pessoas estão abandonando o caminho certo para entrar em caminho errado? Mas nesse dia Deus está falando ao seu coração: volta para o caminho certo, volta para o caminho. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o caminho, Ele é verdade, é vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele que tem condição de te salvar, Ele que tem condição de realizar uma grande obra na sua vida. E o texto diz, nós lemos o texto todo e o contexto é muito grande, mas a Bíblia fala que Jesus se revelou para eles, eles estavam como não conhecesse Jesus, porque os olhos deles estavam como que fechados. Jesus se manifestou para eles não reconhecer na mesma hora, mas quando eles começaram a caminhar com Jesus, ele está no caminho de Emaús, e na mesma hora, quando eles sentiram que era Jesus, convidando Jesus para entrar na casa dele, Jesus ceia com ele, na mesma hora Jesus desaparece, e os olhos dele se abrem e falam, quem estava aqui conosco não era um homem comum, quem estava conosco era Jesus Cristo ressuscitado. E o texto fala que eles retornam para Jerusalém para unir aos outros discípulos, e Jesus manifestou a todos eles. Meu querido, às vezes nós precipitamos, a bênção está pertinho de nós. Nós precipitamos, largamos essa fé, abandonamos esse Jesus. Por causa de luta, por causa de prova, por causa de dificuldade que nós estamos enfrentando. Às vezes problema que nós mesmos entramos nele. Prova que nós mesmos entramos nela. Porque tem prova que Deus permite, mas tem prova que nós entramos nela. Quando Deus permite acontecer alguma coisa conosco, certamente Ele vai nos fortalecer e vai nos dar vitória. Mas tem prova que nós procuramos ela, através de uma desobediência, um caminho errado que nós tomamos. Mas nesse dia, eu quero falar para você não disso. Eu quero falar de Jesus Cristo, que é a única esperança. Jesus Cristo que te chama de novo. Jesus Cristo que te chama para realizar uma grande obra na sua vida. Meu querido, Ele está vivo. Jesus morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. Ressuscitou para nunca mais morrer, meu querido. E que Ele te abençoe nesse dia, com toda sorte de bênção. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, te adoramos por essa palavra, pequena, Senhor, mas muito objetiva nesse dia. Que as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam na vida de cada um, Senhor. Pai, nós oramos, te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém.